Muito bem, boa tarde a todos. Um prazer estar fazendo essa live aqui do Instituto do Coração, diretamente para o mundo, para o Brasil, e ter a participação tão ilustre de quem? O centro das atenções, né? Eu só existo por conta dos meus pacientes, os fumantes, com a palavra os fumantes. Então, a ideia dessa live é exatamente transmitir o que eu ouço no dia a dia, porque esse é meu dia a dia. Eu trato fumante há mais de 30 anos e escuto várias histórias, vários, que eu posso dizer, mitos e receios, que ao longo do processo vão se transformando desaparecendo, porque na verdade são fantasias e emoções e expectativas que o fumante tem por conta de ser viciado, adicto, do cigarro fazer parte da vida, do cotidiano, da personalidade da pessoa, como eu já escutei de algumas pessoas. O cigarro é a minha personalidade, doutora, eu não me vejo sem fumar. Então, nada melhor que um fumante que passou por essa situação, ele é o maior, ele tem a maior capacidade de motivar outro fumante a deixar de fumar. E essa percepção eu tive depois que, basicamente, eu fiz a Leda Nagli parar de fumar, que ela tem uma grande... Hoje as mídias sociais funcionam muito, né? Então, as lives têm também... A duração da live é maior, as pessoas podem assistir com calma e acabam captando informações importantes. Então, eu estou aqui para compartilhar com vocês, eu vou entrevistar os meus pacientes para que eles possam dizer como é o processo de parar de fumar na visão de cada um, né? A gente vai falar com 6 pacientes, 6 fumantes que estão em processo de cessação, outros que já concluíram isso, mas o que foi o parar de fumar na visão dessas pessoas. Então, eu vou começar com a Denise, né? Que a Denise já está... Denise, se apresenta aí para o pessoal, por favor. Olá, tudo bem? Boa tarde, meu nome é Denise, sou de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e completou 2 anos que eu estou longe do cigarro, que eu não fumo. No dia 23, eu sempre mando um recado para a doutora Jaqueline. Eu decidi parar no dia 23, porque faltava uma semana para o aniversário do meu filho, que é hoje. Inclusive, eu não estou almoçando com ele, porque eu estou aqui com vocês, porque eu acho que super merece, né, esse meu depoimento, que eles foram meu maior incentivo. E eu sempre digo para a doutora, mais um ano. E aí ela me convidou e com muito prazer estou aqui hoje. E qual é a tua profissão, Denise? Quanto tempo de cigarro e quanto você fumava? E o que te motivou a parar de fumar? Hoje eu sou servidora pública aposentada, né? Mas eu trabalhei, incrivelmente, eu trabalhei na saúde por 32 anos. E eu fumei por mais de 30 anos, doutor. Por mais de 30 anos. Quantos cigarros você fumava? Quando eu te busquei 40 cravado por dia, às vezes mais. 40, duas carteiras, 2 maços cigarros. E o que te motivou a parar? Então, eu mesma conversava comigo e dizia, olha, Denise, tu vai ter que parar, né? Eu, na saúde, assim, imagina quanta coisa eu vi em função do cigarro, né? E nem isso era suficiente para eu abandonar, né? Tive 3 tentativas frustradas, não consegui. Mas eu pensava, um dia eu vou precisar parar, ou ele vai me parar. E aí, o que houve? Que eu assisti uma live da Leda Nagli, como eu estava agora há pouco, e a Leda, então, te entrevistando. E eu, despretensiosamente, enviei um e-mail, achando que eu não teria resposta. E a minha surpresa foi aqui no Sul, eu sou de Porto Alegre, eu falei, e a gente recebe muita ligação, assim, de 011, né? Então, a gente costuma não atender. E veio uma ligação 011 e eu disse, olhei 011, não vou atender. Era a tua secretária perguntando se eu tinha enviado um e-mail querendo marcar consulta. Aí eu disse, é um sinal, é agora. Marcamos a consulta e aí foi todo aquele processo. Então, mas basicamente, a primeira verdade que eu acho que é importante dizer, o conhecimento que o cigarro faz mal, adoece, isso é importante, não é suficiente para fazer um fumante que é adicto parar de fumar. Essa é a primeira verdade, né? Veja bem, eu penso assim, as pessoas dizem assim, eu acho uma grande bobagem, eu jamais digo isso para ninguém, porque com tudo que se tem, hoje em dia todo mundo sabe que o cigarro faz mal, tá lá escrito no MAS, tem fotos horrorosas, né? Eu acho que surte algum efeito chegar para a pessoa que fala assim, olha, não fuma, viu, o cigarro faz mal. A pessoa olhar para ti e falar assim, não me diga, né? Imagina a gente na saúde vendo tudo que vê, amputações, enfim, pacientes com enfisema e problemas cardiovasculares, enfim, tudo que você sabe.
E aí, e nem isso é suficiente para parar. Eu não digo para absolutamente ninguém que o cigarro faz mal. Porque muito me diziam, né? Olha, o cigarro faz mal. Sim. Isso não resolve. Então, basicamente, É possível. a primeira verdade é que esses fatos são motivadores, são fatores que motivam, mas não são suficientes para fazer o indivíduo parar de fumar. O infarto agudo, por exemplo, o paciente tem um infarto, 50% para de fumar na internação, os outros 50% não. A gravidez também tem uma taxa de cessação ao redor de 50%, só que as mulheres não são amparadas, acompanhadas, o bebê nasceu, cata o cigarro de volta, que deve ter acontecido com muitas de vocês por aqui. Então, esses mitos têm que... Odê, se você tiver que fazer um breve resumo do que foi o seu tratamento, quando eu cheguei e te propus usar os medicamentos, você usar uma técnica de descondicionamento, que é a técnica do fumar de castigo, o que você pensou? O que você sentiu nesse processo? Quanto tempo você demorou para parar de fumar? Quanto tempo você usou a medicação? Dá uma resumida aí de como foi o processo terapêutico para você. Aonde foi que você percebeu, não, agora eu vou conseguir? Qual foi a virada da chave que você falou, não, agora vai dar? Mesmo fumando, porque existe a técnica de fumar de castigo, é uma maneira da gente reduzir a carga tabágica, a quantidade de cigarros que as pessoas fumam, para aquela cota química, vamos dizer assim, e perder os enfeites que os fumantes vão agregando ao cigarro ao longo do tempo. Denise, dá uma resumida no seu tratamento, como foi, em quanto tempo você parou de fumar, como foi o seu pensamento ao longo do processo, as etapas que você venceu, conta aí pra gente. Doutora, eu parei antes de terminar a medicação, né? Sim. Eu já não fumava mais e seguia tomando a medicação, que custou muito para vir, porque era na época da pandemia, então ela veio de Londres, se eu não me engano. Isso. Mas, assim, o que aconteceu? Uma coisa que eu achei fundamental é que tu nunca me disse que dia que eu tinha que parar de fumar. Eu podia fumar. E isso foi uma coisa assim que foi um diferencial nessa história. A única coisa foi que eu resolvi não fumar de castigo e na outra consulta tu me deu uma puxada, como se diz aqui no sul, disse, é para fumar de castigo. Bem, eu achei que seria muito doloroso e não foi doloroso, tá? Isso é que é todo o diferencial, assim, eu não queria sofrer, porque das outras vezes foi muito sofrido, que me fez retornar o hábito do tabágico, né? Então, assim, eu não queria sofrer. E o que aconteceu? Quando eu aderia ao castigo, eu ia para o meu castigo, acendia um cigarro, dava 3 fumadas, olhava o cigarro e pensava, puxa, ainda tem tudo isso de cigarro e eu tô de castigo, né? Ou eu boto fora, ou eu fico de castigo. E a questão fundamental que eu digo assim, que esse remédio tem uma bruxaria nele, uma mágica do bem, que tu fuma e é como se tu aspirasse o próprio ar, tragasse o próprio ar. Aquele prazer da nicotina chegando lá, esse não existe mais. E aí eu disse um dia para o meu marido que seguia comprando cigarro, não compra mais, que eu vou fumar só o que tem. E num domingo eu fumei, tinha acho que 11 cigarros, eu fumei os 11. E começou a sobrar muito cigarro também, né? Eu fumei os 11, apaguei aquele cigarro. Primeiro eu mostrei para todos, porque eu era a única fumante da família, né? Só vocês vão me ver fumando o último cigarro. Fumei, botei tudo que se relacionava a cigarro fora e acabei com o cantinho de cigarro. Lembra que eu mandei uma foto para ti? Que eu tava me despedindo do cantinho de cigarro. Acabei com o cantinho de cigarro, que tinha um banquinho onde eu sentava, que só eu sentava. Que era um banquinho que me acompanhava de família, e eu mesmo assim me desfiz dele, porque ele me lembrava muito de cigarro. Embora ele me trouxesse memórias boas, a memória do cigarro vinha junto. Então, aquele cantinho ali do cigarro, eu acabei com ele. Eu destruí o cantinho de cigarro, destruí tudo que se relacionava a cigarro na minha vida. Hoje eu vivo muito bem, obrigado. Sem cigarro não tem palavras para definir, só que fiquei com um grande problema, né, doutora? Se alguém estiver fumando 1 quadra longe de mim, eu sei. Você gosta? Você acha, se incomoda, né? Nossa, não consigo respirar, pobre da minha família. Muitos ex-fumantes ficam chatos. Odê, na perspectiva de saúde, o que você viu mudar? Respiração, tosse, fôlego, o que mudou objetivamente parar de fumar na sua vida? Não, eu deitava e já tinha aquele guinchinho, assim... Chiado.
do efizema, do paciente efisematoso, assim, sabe? De vez em quando dava um... Aí eu disse, opa, né? Não tenho tosse, nunca gripei. Eu já era boa de saúde, graças a Deus. Mas, assim, melhorei muito, né, doutora? Eu não tenho tosse, eu não tenho gripe, eu não tenho nada. Eu Pele e subo escada... dente, pele e Oi? dente, muito bom, né? A pele, o dente, clarinho. Nossa, eu mostro foto para as pessoas do dia que eu me despedi do cantinho, as pessoas não acreditam que é a mesma pessoa, Que bom, né? né? Tu é outra, pele é outra cor. Eu tinha o peito aqui vermelho, né? Sabe aquele peito vermelho? Uhum, Da congestão vascular, eu não tenho mais. que bom. Bom, Dê, É, eu acho que você passar uma mensagem para as pessoas, que agora eu vou falar com os outros participantes, o que você diria para as pessoas? vale a pena. Vale a pena e é muito possível. Perfeito. Claro, a gente sabe, precisa querer, Sim, mas é muito possível. Eu me lembro de um paciente que talvez tu vai lembrar que tu me falou que ele estava muito feliz, que ele morava no campo e ele já tinha isso. fumado num dia 4 cigarros, lembra? Sim, sim, sim. É, Lembro, é sim. possível, doutor. Eu É tinha um paciente que possível. fumava 4 maços e durante a pandemia eu pude fazer telemedicina, por isso que eu pude atender Isso. a D e várias outras pessoas. Isso foi o bom do Covid, foi a abertura de a gente poder usar a telemedicina, que até então eu Isso. só podia atender as pessoas que vinham a São Paulo e aí eu pude atender o Brasil inteiro. Então, essa pessoa que ela fala do Paraná, ele demorou 3 meses para parar de fumar. Ele fumava de 4 a 5 maços por dia. E foi Isso indo, mesmo. foi indo, foi indo, e ele parou de fumar com os ganhos todos. Foi bem lembrado. E ele estava muito feliz, né, doutora? Eu nunca Sim, vou esquecer sim. que ele ligou dizendo que ele estava feliz demais, que ele tinha fumado 4 cigarros num dia, assim. Exatamente, para quem E a fumava aí gente, 80, né? E depois ele parou de nossa, fumar e aquele sucesso. Então, André, agora eu vou é. passar para o Fabiano, tá? Muito Beijo para obrigada por você ter todos. participado e estamos E juntos. Obrigada, viu? obrigada, Fabiano, eu queria que obrigada. você Uma vida se. feliz aí para nós sem cigarro. É isso aí, vida longa, tá? Vida É, longa. Fabiano, eu queria que agora você se apresentasse, ficasse à vontade e contasse a tua história em relação ao cigarro, mitos e fatos sobre parar de fumar. Vou deixar você falar, tá bom? Obrigada. Tá bom. Bom, eu sou paulistano, foi a primeira vez que eu procurei a doutora Jaqueline. Eu nunca tentei parar de fumar, foi a primeira vez e eu já consegui, né? Eu imaginava que isso seria impossível. Eu fumava 1,5 maço por dia, sempre foi isso, há 40 anos. Quer dizer, praticamente desde a minha adolescência eu já fumava, assim, tudo eu sempre associei com cigarro, né? E achava que realmente era impossível parar. Eu achava assim, não, comigo eu tenho força de vontade, eu sou uma pessoa que eu tenho disciplina, né? Mas eu sempre disse para todo mundo na família, menos para isso. Porque eu acho que um dos mitos que existe em relação ao cigarro é de que é quase impossível a pessoa parar, né? E eu vi que realmente não é bem assim, né? Mas é claro, a pessoa precisa querer primeiro, foi o meu caso. O que me motivou foram problemas de saúde que já começaram, né? Eu fiz uma consulta, tirei chapa do pulmão, fiz uma tomografia e já estou com enfisema pulmonar. Ainda bem que está bem no início, né? Quer dizer, eu tenho 10% do pulmão comprometido depois de 40 anos, né? Acho que podia até ser pior, né? Isso foi me motivando, as pessoas falando. Eu falei, bom, quer saber? Vou consultar a doutora Jaqueline. Foi meu pai que indicou, que a doutora Jaqueline atendia o meu pai como cardiologista. Isso muitos anos já atrás. Depois ela se especializou, né, nessa questão do tabagismo, né? Eu a procurei, ainda um pouco descrente. Isso foi no começo, foi final de fevereiro deste ano. Mas cheguei lá, gostei muito e comecei a me motivar. E o método que a doutora Jaqueline passou, eu achei muito bom, esse do castigo. Embora alguns aqui achem assim, não, eu não vou pagar esse mico. Eu pensei, não, eu tenho que me dificultar mesmo, né, para ver. E foi o que a doutora Jaqueline falou mesmo. Através desse sistema do castigo, o que acontece? Você vai verificar o que é hábito do que é vício, vai separar uma coisa da outra. Perfeito. Porque no castigo, você só vai até lá. Eu dificultei, eu moro num sobrado, eu coloquei meu castigo na garagem, olhando para a parede, em pé. Isso Né? aí. Então, assim, eu fechava a porta, trancava todas as portas, então toda vez que eu queria fumar, eu me criei essa dificuldade. Eu tinha que destrancar a porta, que tinha mais de uma fechadura e tal, descer e ir lá olhar para a parede, né?
E isso fez com que, desde o início, eu fumasse menos de 10 cigarros, embora eu estivesse acostumado a fumar 1,5 maço por dia. Perfeito. Eu fiquei entre 5 e 8 cigarros. Fiquei assim durante 2 meses até que eu parei, né? Ou seja, eu acho que eu parei no dia 18 de maio, eu sou um ex-fumante recentíssimo, acho que eu sou o mais recente aqui de todos, né? Eu parei no dia 18 e confesso que, assim, um dos mitos que eu vou dizer, é quase impossível parar. Eu acho que é difícil mesmo quem para por conta própria. Esse eu acredito que eu não ia conseguir por conta própria, sem uma medicação, sem um método, uma disciplina, que foi o que a doutora Jaqueline me proporcionou, né? Assim, por isso eu conheço várias pessoas que tentaram várias vezes, não conseguiam, e isso ficava na minha cabeça. Bom, deve ser super difícil mesmo, deve ser quase impossível. Imagina para mim, que fuma há 40 anos, eu imaginava, como a Denise falou, que hoje eu penso, se eu conseguir, qualquer um pode conseguir. Mas a verdade é que realmente qualquer um pode conseguir. O fato de você fumar, eu descobri isso, eu não sabia. O fato de você fumar mais tempo não torna isso mais difícil, largar o hábito. Eu acho que é a mesma coisa que a doutora Jaqueline me disse isso, e eu estou vendo que é mesmo. Porque eu parei na minha primeira tentativa, porque eu procurei uma profissional para isso. Eu acredito que seja por isso. Por conta própria, eu nem ia começar, né? Então, quanto ao método do castigo, eu achei muito bom, segui à risca o método. Em razão disso, eu consegui fumar menos de 10. Aí já entrei para aquela etapa com medicamento, com a nicotina, né? Uhum. E realmente, eu também não acreditava muito que um adesivinho fosse me fornecer a nicotina e me tirar a vontade de fumar. Eu achava que isso, não deve ser bem assim, né? Mas eu descobri que é bem assim mesmo. Sim. A nicotina, ela faz, o adesivo, ele faz isso mesmo. Desde que eu comecei a colocar o adesivo, o dia que eu parei de fumar, dia 18 de maio, foi nesse dia que eu comecei a aplicar. Eu não sentia vontade mesmo. Não senti mesmo. Aí eu notei, não, é um hábito mesmo, porque eu vou trabalhar, eu trabalho muito assim no computador, digitando e tal. Meu trabalho é um pouco estressante, né? Eu sou advogado público, então é bem estressante mesmo. Então, assim, eu ficava, o cinzeiro fumava uma parte, claro, mas eu não parava de acender cigarro, né? Qualquer coisa, eu preciso raciocinar, vou acender um cigarro, né? No café da manhã, eu levantava da mesa toda hora para fumar, daí voltava para a mesa, né? Ou seja, eu associava tudo ao cigarro. Mas o adesivo, ele tirou aquela vontade que eu tinha. Realmente, eu não fiquei com fissura nenhuma. Eu achei que fosse ficar. E eu até falava, né, doutora? Sim. Eu falava assim, eu vou ficar com fissura? Não vai, porque o remédio, a nicotina que tem no adesivo vai te suprir isso. É uma luta mais contra o hábito. Isso sim. Muitas vezes, por exemplo, como eu parei há muito pouco tempo, eu fico pensando no cigarro, já até sonhei. Uhum. Sonhei, inclusive antes de ontem. Mas eu só sonhei, mas assim, no meu sonho, eu acendi um cigarro, dei um trago, e no próprio sonho eu pensei, epa, peraí, eu parei. Aí imediatamente eu joguei o cigarro no chão, eu pisei, dei com força, falei, imagina, agora, eu parei. Olha o sonho. Ou seja, o seu cérebro, ele ainda... Sim. Ele sabota. Porque faz muito pouco tempo ainda, né? Hoje é 12 dias. Então, né? eu vou até aproveitar... Mas, assim, eu não pretendo voltar mesmo. Eu já consegui ver alguns benefícios. Um deles que eu posso comentar aqui, as pessoas que me encontraram falaram, nossa, você não está mais cheirando cigarro. Bom. A pessoa que sabe, já tem um efeito aqui, você não está cheirando cigarro. Mas é claro, esse efeito, assim, os efeitos benéficos de quem para, ainda vai demorar um pouco. Tosse, né? não, são rápidos. E a tosse, melhorou? Você tinha tosse, já diminuiu bastante? Nem estou mais tossindo. Então, tá vendo? Não, parar de fumar, o benefício é imediato. Claro que tem outras coisas que vão com o tempo, mas na vida real, no dia a dia, a melhora para subir uma escada, o cheiro, a pele da pessoa, o dente, nossa, o sabor da comida, tudo. Eu vou aproveitar e fazer só uma breve explicação. A Denise, ela se beneficiou, lembra que ela falou que teve que importar medicamento e tal? Há 2 anos que a gente já não tem mais um medicamento no mundo, chamado Vareniclina, que basicamente era o carro-chefe, foi quando eu inventei a técnica de castigo, foi usando essa medicação, que realmente ela bloqueia o prazer de fumar. Pro fumante é um processo mais fácil. Só que por conta de contaminação por nitrosaminas, como está acontecendo com um monte de fármaco, né? Tem muitos produtos da indústria farmacêutica
em falta no mundo depois da pandemia. Esse produto foi também comprometido e o mundo não tem. Mas eu continuava tratando os fumantes. Aí o que eu descobri nesse intervalo que eu acho importante dizer aqui? Essa técnica do castigo eu usei em outros protocolos para tratar tabagismo. Eu usei num protocolo que usava um capacete de estimulação para testar se esse método era eficaz ou não. Era um estudo randomizado, tecnicamente, eticamente, tecnicamente aprovado e tudo mais. Só que tinham pessoas que recebiam estimulação verdadeira, que era o grupo ativo, e a gente não sabia, nem o paciente sabia, e o outro que recebia o estímulo falso, placebo, que a gente chama. Na verdade, a máquina emitia essas ondas eletromagnéticas para cima e não em direção ao cérebro, no sentido de não estimular o cérebro. A ideia é que isso fizesse as pessoas que estavam usando esse método parar de fumar. E o estudo a gente recomendava para as pessoas pararem de fumar até a segunda semana do tratamento. E quem não conseguisse, usasse a técnica de castigo. A tese da doutora Bianca, ela já, o trabalho dela vai ser publicado em breve, já apresentou e defendeu. O estudo, então, finalizou, a gente desvendou, abriu o estudo, viu que o método em si, a técnica da estimulação, não ajudava as pessoas a parar de fumar. O grupo ativo e o placebo teve a mesma taxa de cessação de 14%. Só que os pacientes que continuaram no protocolo, todos do grupo ativo e placebo, reduziram o consumo de cigarro de 30% a 50%. Ou seja, a única coisa que a gente estava fazendo mesmo era usar a técnica do castigo. Então, eu aproveitei e falei, nossa, a técnica funciona mesmo sem a vareniclina, sem o Champix. Então, eu vou usar a técnica agora, como eu não tenho Champix para ninguém, vareniclina, né? No mundo inteiro não tem só no Canadá e nos Estados Unidos, e custa um preço astronômico, né? Depois tem uma paciente que até teve que importar e vai contar para vocês. Mas, assim, ficou fora da realidade das pessoas. Então, eu falei, vou adaptar. E o Fabiano já está aqui para contar, porque ele já faz parte dessa turma toda, e os outros também, que usaram essa técnica, onde eu começo com um medicamento que ajuda a diminuir a fissura, a impulsividade, não o desejo de fumar, mas você tem vontade, mas você consegue controlar. Que é um medicamento para tabagismo, que sozinho não faz verão, ele tem uma baixa taxa de eficácia. Aí eu associo ele com a técnica do castigo, e quando a pessoa reduz de 30% a 50%, que nem o Fabiano, eu deixo ela à vontade para dizer, a hora que você quiser parar, você está preparado, foi o que eu falei para ele. E aí você entra com a reposição de nicotina, que também, a minha experiência anterior com reposição de nicotina é como de muitos pacientes que chegam, já usei isso aqui, não funciona, isso aqui é bobagem. De fato, a reposição de nicotina perto por exemplo, do cigarro é 6 vezes mais fraca. Então, não dá para você fumar um maço, aí você chega lá para o médico te dá um adesivo de 21 miligramas, que seria comparável a um maço, e esperar que aquilo funcione. Não vai funcionar. Então, a gente usa toda essa técnica de redução de consumo quando o paciente está com uma taxa que eu chamo a taxa de química, a dose química que o cérebro precisa. Fica muito mais fácil de substituir. Por isso, a percepção clara que o Fabiano teve, que quando ele usou a nicotina terapêutica, ela estava funcionando. Por quê? Porque ela, nessa condição de um indivíduo estar fumando menos, ela é ativa. Você dá uma dose adequada, aquilo vai responder. Coisa que antes não acontecia. Então, por isso que a estratégia do Fabiano, e tem dado resultado para muitas outras pessoas, só um ou outro paciente que eu vejo necessidade de falar, não, nós vamos precisar desse outro medicamento, mas foi muito melhor do que eu imaginava, e eu estou muito satisfeita, porque eu vejo o sucesso de todos aqui que vão contar a história, né? Fabiano, você quer mandar uma mensagem para as pessoas, para eu entrevistar o próximo, por favor? A minha mensagem é, claro, a pessoa que... Na verdade, a mensagem seria o seguinte, né? Não adianta as pessoas falarem, pare de fumar e tal. Isso comigo não funcionava. Como a Denise falou, todo mundo sabe que cigarro faz mal. Todo mundo sabe disso. A pessoa precisa querer. Agora, acreditem, é muito mais fácil do que a gente imagina. Eu imaginava que seria, nossa, eu ia subir pelas paredes, que ia ser uma coisa terrível. Imagina, eu estou com esse vício e hábito ao mesmo tempo, né? Porque a técnica do castigo, ela separa o que é vício do que é hábito. Né? Então, você acaba fumando nessa técnica do castigo, né, aquilo que realmente você precisa. Né? Então, eu precisei de 5 a 8 cigarros por dia durante 2 meses, desde o primeiro dia. Nem um dia eu fumei mais do que isso. Sendo que eu fumava 1,5 maço e às vezes mais, também quando eu estava estressado. Né? Então, assim, acreditem, parar de fumar, a mídia, todo mundo fala que é uma coisa terrível, que é muito mais difícil do que largar álcool, do que largar qualquer coisa. Né? E não é verdade. Eu sou a prova disso, eu me sinto a prova disso. E eu só não fiz isso antes porque eu acreditava realmente que era quase impossível.
que a pessoa precisaria ser uma pessoa especial, com muita força de vontade para conseguir, que não era para todos. E hoje eu vejo que se eu conseguir, e eu considero até que foi bem fácil, eu não estou subindo pelas paredes, eu não imaginava que seria tão fácil, para falar a verdade. Não está sendo difícil para mim, embora eu achasse que seria o fim do mundo. Por quê? A nicotina funciona mesmo. A técnica do castigo, ela vai separar o que é vício de hábito. Aí eu notei que o meu vício é de 5 a 8. O restante, que é mais que o dobro disso, era hábito. Então a gente tem que cortar o hábito. Você cortar um hábito não faz você subir pelas paredes. Perfeito. Então a minha mensagem é: tentem e, assim, acreditem que funciona mesmo, desde que você tenha um método e esteja com uma medicação adequada, que foi o meu caso, né, que eu tomei aqueles medicamentos para antes, né, a nicotina só entrou quando eu parei. Né? Ou seja, e o medicamento não era para tirar a vontade, como a doutora disse. Não, o medicamento não tirava a vontade. O que tirava a vontade era o castigo, porque daí eu só descia para aquele cantinho quando eu realmente estava com vontade. O que eu comecei a fazer? Comecei a sair, não saía mais com cigarro, né? O cigarro tinha que ser no cantinho. E olha, foi perfeito. Eu digo isso. Foi muito mais fácil do que eu imaginava. Mas devo isso à doutora Jaqueline, ao método dela, que realmente eu sozinho jamais conseguiria. Muito bom. Tentem, viu? E não acreditem que é tão difícil assim, porque não é. Muito bom. Não é. Isso aí. Bom, agora o próximo vai ser a Marinês, tá aí? A Marinês tem uma história bem interessante. Ô, Marinês, conta a tua bem história interessante. aí. Marinês mora no Paraguai, também veio através da telemedicina. É brasileira, mas mora no Paraguai. Conta aí para o pessoal o que aconteceu, quando você fumava, o que aconteceu com você, o que o médico mandou você fazer. Vai aí, Nossa, vai aí. Minha história é longa. Não, mas resume, então, tá? Porque tem vou resumir bem rapidinho. Eu sempre fui muito ansiosa e eu trabalho em duas empresas. Eu trabalho em uma empresa familiar, então a minha carga de trabalho é bem pesada e sou ansiosa. Faz 10 anos que eu perdi meu filho, então eu tive problemas de depressão, tive problema de ansiedade, tive problema de síndrome de pânico, insônia, tudo isso veio acarretando. E eu tenho um problema que eu tenho problema de colesterol genético, não é problema de alimentação, é genético mesmo. E fumante, bem fumante, assim, bem 4 carteiras e meia por dia. Bem... Assim, acordar de manhã, não tomar café, não escovar o dente e sair para fora de casa para fumar. Primeiro fumar para depois tomar café. O dia. A minha vida era assim. Sem fazer nenhum tipo de exercício físico, nada. Só que assim, o cigarro para mim foi meu companheiro por muitos anos. Porque nas noites da minha insônia, onde eu estava sozinha, que eu não tinha companhia nenhuma, o cigarro sempre foi meu companheiro, né? Então, eu passava noites, madrugadas sozinha e o cigarro meu companheiro. Foi o ano passado, finalzinho do ano passado, cheguei em casa do trabalho, fui tomar banho, senti uma coisa diferente, senti uma falta de ar, pensei, nossa, tá me dando uma crise de ansiedade. Tentei puxar o ar não vinha, pensei, tá me dando crise de ansiedade, mas tá meio diferente. Pensei, vou sair do chuveiro, porque vai que eu desmaio aqui e morro afogada. Eu estava sozinha em casa. Quando eu resolvo sair do chuveiro, aparece meu marido, não sei de onde, porque não era o horário normal dele chegar em casa. Gente, eu estava infartando. Sozinha não, porque ele tinha chego, mas quando ele chegou no chuveiro e olhou para mim, ele falou assim, você tá passando mal? Eu falei, tô. Ali eu desmaiei. Quando eu voltei, infarto, assim, do desmaio, eu já estava vomitando, passando mal, e ali foi uma loucura. O Marinês, aí você foi internada, foi tratada, o que o médico falou depois? Primeiros socorros aqui na cidade, aqui no Paraguai mesmo, fui atendida aqui e fui para o Brasil. Cheguei no Brasil, o médico achando que era uma crise de ansiedade. Falei para ele que não, que eu sabia que era crise de ansiedade, que não era aquilo. Ele falou, não, isso aqui é crise de ansiedade, vou te internar por desencargo de consciência.
Aí eu falei, doutor, dói meu peito, porque meu peito doía demais. Ele falou assim, olha, tem um tipo de infarto que dá, porque fazia o eletrocardiograma e não pegava o meu infarto. Sim. Aí ele falou que tinha um tipo de Infarto. de infarto que só se pegava através de Enzimas do sangue. enzimas. Bom, do- mas de resumindo, vamos resumir, vamos chegar no cigarro Isso. aqui. Você fumava Aí 3 tá. maços e meio, Foi. infartou. sangue. Infartei, aí foi me dar alta. Daí falei, daí, doutor, e agora? Como é que vai? O que eu faço? Coloquei um stent no coração, Sim. 2 balão, tudo. Vai, minha filha, vida que segue. Foi me dar alta. E o meu cigarro? Pode fumar, tranquila. Pode Saí fumar. feliz da vida no consultório, né? Vida que segue, eu vou fumar. Aí, minha filha marcou o exame de esteira. Fui fazer. Cheguei lá, o rapaz sentiu o cheiro de cigarro. Falou assim, a senhora fuma? Falei, fumo. Mas a senhora não acabou de infartar? Falei, infartei. Mas a senhora não pode estar fumando. Eu falei, ué, mas o médico falou que eu podia fumar? Não pode. O seu stent pode entupir a qualquer momento. Falei, será? Ele falou, sim. Ele falou, pode procurar um cardiologista. Gente, eu tinha acabado de sair do cardiologista. Pois é, então, isso é só para dizer, gente, como assim, há uma negligência em relação até o atendimento cardiológico. O atendimento é perfeito, ela fez tudo, ela sobreviveu, está ótima, maravilhosa. Só que, se o paciente não é amparado, assistido no momento da internação, isso é uma negligência muito grande, porque ela internada não podia fumar. Bastava as pessoas aconselharem, manter a medicação, porque ela já tinha parado de fumar, estava hospitalizada. É uma janela de oportunidade a hospitalização. Então, todo hospital deve ter um programa de atender as pessoas que são fumantes e acompanhá-las para que elas não retornem a fumar. A Marinês não teve essa chance, mas a filha insistiu. Todo mundo sabe que o cigarro infartado não tem condição, mesmo que o médico possa dizer, pode continuar a vida. Não é assim. Então, ela procurou por ajuda e nos achou. E aí, conta um pouco do processo de parar de fumar. O que é uma grande fumante, né, Marinês? Conta um pouco como é que foi a estratégia que a gente utilizou e que fez com que você conseguisse de fato. A Marinês teve acesso a esse medicamento caro que a Denise também já usou, mas enfim, mesmo assim, é como eu falo, não é remédio nenhum que faz o paciente parar de fumar. Parar de fumar é um tripé. A primeira parte do tripé é a questão emocional. A ansiedade, depressão tem que estar tratado. A gente tem que colocar a medicação no lugar, porque as pessoas usam cigarro para tratar esse sintoma. Se ela vai parar de fumar, como é que fica a ansiedade e a depressão? Não vai deixar parar de fumar, né? A primeira coisa, antes de eu procurar até a Jaqueline, a doutora Jaqueline, eu procurei, foi meu psiquiatra. Isso. Porque assim, eu voltei assim, desesperada. Eu falei, gente, eu vou morrer. Sim. Eu vou morrer. E a minha filha chorava. Eu falava assim, eu vou morrer porque eu não vou parar de fumar, não vou conseguir. Não vou conseguir. O que eu vou fazer agora? Daí eu fui no meu psiquiatra de São Paulo, online. Doutor, o que eu faço? Vem pra cá, que nós vamos tratar. Vamos pegar teu remédio para ansiedade, tudo. Isso. Ele me deu o remédio que a doutora passou, a variceclina. Quem me passou foi ele. Quando a minha filha encontrou a doutora Jaqueline, o meu remédio já estava vindo, né, doutora? Isso. O meu remédio já estava a caminho. E daí a doutora me ajudou, a gente complementou outra medicação. Isso. E daí eu comecei a fumar de castigo já antes da medicação chegar. Isso, exatamente. E assim, a pressão, a minha maior preocupação era exatamente que dia eu vou ter que parar de fumar. Como que vai ser isso? Eu não vou conseguir. Era essa a minha preocupação. O dia que eu percebi que eu fiquei um dia inteiro sem pôr um cigarro na boca, eu falei, gente, eu vou conseguir. E o meu marido era fumante. O meu marido fumava junto comigo. Então, o dia que eu fui no psiquiatra, o psiquiatra falou assim, primeiro eu vou consultar seu esposo, depois eu vou consultar você. Então, foi ali que os dois juntos, eu tomei remédio, o meu esposo não. Grau de dependência assim, diferente. Então, isso é importante também. Meu esposo falou assim, doutor, eu não preciso de medicação, eu vou parar
sozinho, e vou parar assim, por ela eu vou parar. E ele parou de fumar 1 mês antes do que eu. Eu continuei fumando e ele parou. Sim. Ele parou dia 12 de fevereiro. E eu comecei a tomar a medicação. Não lembro direito, doutora, eu mas acho que eu você sei começou um mês um antes. mês depois. Um mês depois que ele Isso. ele já tinha parado de fumar. A gente, você, quando conversou comigo, você falou que tinha importado a medicação, que não tinha chegado. Eu falei, vou te preparar, vou adubar o terreno, Isso. que é a Isso técnica mesmo. do castigo, e passamos esse medicamento, que é a bupropiona, que é um medicamento consagrado para tabagismo, mas como eu falei, Exatamente. sozinho não faz verão. E aí, mas ele é muito bom como um complemento, quer seja com a reposição de nicotina, quer seja com a vareniclina, que o médico vai avaliar e ver qual a melhor estratégia, como a gente fez, é variado a estratégia de acordo com o perfil de paciente. Então, o importante da técnica, reduz consumo, essa é a obrigação do paciente. Por isso que quando a Denise não quis fumar de castigo, eu enquadrei ela, eu falo, não, essa é a parte do paciente. A única coisa que o paciente pode fazer é usar a técnica de descondicionamento. Eu costumo dizer que o fumar de castigo separa o joio do trigo, porque às vezes o paciente vem com um discurso que quer parar, mas a atitude é outra. Então, isso sinaliza. Então, se você consegue controlar a ansiedade, o quadro emocional, a impulsividade, ele vai, se ele estiver motivado a parar de fumar, ele vai conseguir parar de fumar usando a técnica de castigo para reduzir o consumo e facilitar a próxima etapa, quer seja com reposição de nicotina, quer seja com vareniclina, que foi o que a Marinês usou, mas, ou seja, tem uma preparação antes e a participação do paciente é fundamental. Marinês, depois que a medicação chegou, você viu que venceu esse dia, você está quanto tempo sem fumar já e como é que a gente já está no desmame da medicação, não é isso? A outra coisa importante... Já estou no desmame. Medicação do tabagismo é temporária, gente. A gente vai ter que usar, eu costumo dizer, 1, 2 ou 3 remédios, mas vão sair todos. Ou às vezes o da ansiedade e da depressão, eles devem ficar porque faz bem para o paciente viver uma vida menos estressada, angustiada, até que se ele adaptar, né? É isso aí. Olha, eu vou ser bem sincera para você. Esse negócio de não viver, da gente não tomar remédio, hoje eu percebo assim, a minha vida com medicação, às vezes a medicação, ela te dá uma qualidade de vida. Se eu não tomar remédio, eu não durmo. Se eu não dormir, vai chegar 1, 2, 3 dias, o meu corpo aguenta. Mais do que isso, meu corpo não vai aguentar. Perfeito. Aí vai acabar me dando outras coisas. Então, assim, o remédio, eu falo, se Deus deu inteligência para o homem, para poder melhorar a nossa qualidade de vida e ajudar a gente em tanta coisa, o porquê que a gente briga? E por que a gente não aceita tomar remédio? O remédio está aí para isso, né, gente? Isso aí, e assim, nem os remédios a gente usa de forma temporária. E quando você trata uma ansiedade e depressão, que é mais tempo, os medicamentos já estão em uso há muito tempo, tem segurança para usar, então nem se compara. Depressão e ansiedade se trata com tratamento adequado e não com cigarro. Adequado. Exatamente. Cigarro não é tratamento de depressão, nem ansiedade, nem nenhuma dor do mundo. Tanto é que a Jaqueline sabe. Aí o que aconteceu? Eu fiquei 1 semana sem fumar e tive uma pequena recaída. Sim. E aí o que aconteceu? Fui lá atrás, fui lá no meu cantinho de castigo, acendi um cigarro, dei uma chupada e, ai, que nojo, joguei o cigarro fora e contei para ela. Isso aí. Ai, doutora, eu vou ser bem sincera para a senhora, eu passei uma raiva, fui lá, fumei. Você fumou, Marinês? Não, eu só dei uma pitada, te juro, foi só uma. Então tá, você vai começar do zero de novo. Hoje você vai começar o seu primeiro dia de novo, sem fumar. Falei, não, faz 1 semana que eu tô sem fumar. Não, zerou. A partir de hoje você começa do zero. Falei, não, de novo do zero. E vai lá contar teu remédio, para ver se seu remédio vai alcançar o seu tratamento inteiro. Falei, meu Deus. Não, se eu tiver que comprar remédio de novo, eu tô lascada. Então, é porque isso é importante. Doutora Jaqueline, eu queria deixar uma coisa clara. No meu caso aconteceu isso, mas foi em sonho só, tá? Sim, eu sei, não tem problema. Eu falo assim, porque assim, quando as recaídas, os lapsos
lapse, não é recaída, é lapse, né? Que pode acontecer. Qual que é o problema? Nenhum. É só que eu tenho como, tecnicamente, o cérebro precisa de 12 semanas sem estímulo de nicotina para que você vença qualquer processo relacionado a sintoma intenso de abstinência. Então, quando o indivíduo tem um lapso, as 12 semanas que eu mandei ela contar o remédio era isso. Eu preciso de 12 semanas sem que a pessoa fume para eu começar o desmame da medicação. Então, é uma estratégia técnica para que vocês não corram o risco de eu interromper a medicação antes do tempo e vocês tenham recaída por falta de tratar adequadamente a abstinência pelo respeito às 12 semanas, que é o que a literatura médica mostra que é o tempo médio que dura. Então, um bom tratamento do tabagismo, especificamente relacionado à abstinência à nicotina, deve ter 12 semanas de abstinência completa para que a gente comece o desmame da medicação. Marinês, só porque eu tenho mais gente para conversar, queria que você finalizasse e mandasse a sua mensagem para eu entrevistar agora o Cloacir e depois a Jaqueline, eu acho que está aí também, né? Então, e o Enéas também está aí? O Enéas é cigarro eletrônico. Está aí, Enéas? O Enéas está? Não sei se ele está. Responde aí para mim se ele está. Eu não estou conseguindo ver. O Enéas é cigarro eletrônico e a Jaqueline também vai falar e o Cloacir. Quem está aí, gente? Não está? O Cloacir está? Estou. Hã? Estou. Ah, legal. Então tá. Primeiro, então, Marinês, você finaliza, eu entrevisto o Cloacir e depois a Jaqueline, Tá bom. tá? Gente, eu quero dizer assim que não é difícil. Não é tão difícil quanto eu imaginei. Eu imaginei que eu ia ser uma fumante eterna, porque eu sentia muito prazer em fumar. Eu sempre falei isso pro meu marido. Eu fumo porque eu sentia prazer mesmo. E eu sempre pedia para Deus que o dia que eu parasse de fumar, que eu sentisse nojo do cigarro. E foi o que realmente aconteceu. Eu consegui sentir, pegar um asco, sabe? Com o tratamento foi isso que eu senti. Eu não conseguia mais fumar. Eu parei de fumar fumando. Sem pressão, sem nada do que todo mundo cobra da gente, sabe? Perfeito. Eu não fui cobrada para parar de fumar. Eu acho que o fumante é isso. A gente sempre é cobrado, né? E dessa vez foi muito assim, tranquilo. E eu vou falar assim, uma coisa que é clichê, todos vocês falaram, mas se eu conseguir, qualquer um consegue. Muito bom. Deixa eu só falar na sequência agora. O Felipe está aí? É o Felipe que está? Está aí? Ai, legal. Eu vou só cortar um pouco, porque tem muita gente de cigarro eletrônico, estou recebendo mensagem aqui. E o Felipe vai contar para vocês que ele acreditou que o cigarro eletrônico podia ser bom, né, Felipe? Conta aí para a gente. Tem muita gente perguntando e depois eu dou na sequência o Cloacir e a Jaqueline, tá? Vamos lá, Felipe, se apresenta, pode falar, conta a sua história aí pra gente, tá? A tua idade e tudo mais, tá? Acho que não. Eu? Vou sair e entrar de novo. Tá, então enquanto isso eu vou falar com o Cloacir, pode ser? E aí você já se prepara melhor aí, tá? Vamos lá, Cloacir. Cloacir também já está há quanto tempo sem fumar, Cloacir? Boa tarde a todos. Olha, eu parei de fumar dia 8 de janeiro deste ano. 8 de janeiro, então já temos aí um longo período. A gente já está desmamando, já terminou o adesivo, tudo? Como é que está o processo? Já, o né? adesivo ainda eu estou usando muito pouco. Muito tá? pouco, perfeito. Muito Uso pouco. de acordo com a tua necessidade, exatamente. Isso. Então conta para... 7, né? Mas assim, a cada 2, 3, Isso 4 aí. dias eu uso um. Perfeito. Cloacir, Ainda sinto essa necessidade de usar. Perfeito. Conta para a turma aí que tipo de fumante você era e teus mitos e tuas verdades aí sobre parar de fumar. Eu acho que os nossos casos aqui, todos nós, são basicamente quase iguais, né? Assim, eu me vi muito no Fabiano, né? E na Marinês, né? Uhum. As nossas dores, né? Sim. Eu fumava, né? Há 42 anos, comecei muito menino. Hoje estou com 58, eu comecei muito menino a comprar cigarro com 12 anos de idade. Mas fumava até um pouco antes. Mas eu não vou contar porque era esporádico. Uhum. Eu infartei em 2010, tenho 2 stents, não parei de fumar, não consegui. E fui tocando a vida. Fumando basicamente quase 1 maço de cigarros por dia. Aí quando final de semana, um churrasco, os amigos, saia à noite e virava 1,5, 2, né? Que é normal, quanto mais álcool, mais cigarro, né? Sim. Que é um casamento, né? Uhum. Álcool e cigarro.
E foi indo até agora, em setembro, outubro do ano passado. Acho que foi setembro, outubro do ano passado. Começou a me dar muita tosse, muita pigarra, falta de ar, não estava conseguindo, às vezes, deitar. Eu deitava, eu levantava com falta de ar, tossindo, acordava a casa inteira. Tinha que ir lá para a sala. E aí fui no médico, no pneumologista, ele fez uns exames e falou: olha, Cláudio, você precisa parar de fumar. Você já fuma faz muitos anos, você está com começo já de DPLC. E fizemos a mesma coisa. Eu falei: não tenho. Aí ele me explicou: olha, é uma doença pulmonar, assim, assim, assim. E existem algumas fases da doença. Você está no começo. Se você conseguir parar de fumar agora, você vai levar uma vida normal. Você não vai precisar usar muito medicamento, até um ponto de você chegar, se você não parar de fumar. Eu lembro que ele falou: você vai carregar um cachorrinho. Eu falei: cachorrinho? Ele falou: aqueles bujãozinhos de gás. Para onde você for, você vai ter que carregar ele, até para tomar banho. Aí eu dei uma assustada, falei: não, eu tenho que parar mesmo. Mas isso tem que parar mesmo? Não parei, né? A realidade é essa. E fui pesquisando na internet. Ou parar de fumar, YouTube, tem 1 milhão de receitas, né? E na realidade quase nenhuma deve funcionar. Encontrei com um vídeo da doutora com a Nádia, né? Nagler, né? Leda Nagli, Leda Nagler. Aí vi o depoimento dela e fui atrás. Filho. A secretária dela me ligou, a gente marcou uma tele, né? Telemedicina. Ela me explicou como é que funciona o processo. E falei: olha, vamos testar. Porque o que eu achava, como a Marinês e o Fabiano falou, era o medo. Será que eu vou conseguir? Será que eu tenho essa competência? Será que eu tenho essa força de vontade? Porque é o que eles falaram. Todo mundo que você conversa fala o seguinte: para parar de fumar, é difícil demais, você não vai conseguir. Eles já colocam medo na gente. Sim. Eles já criam um monstro na sua frente, aí você fica impotente. Você fala assim: bom, eu vou tentar parar de fumar. Se eu não conseguir, eu com homem vou ser um fracasso. E comer um cigarrinho desse tamanho dá conta de mim. Aí eu falei: será que eu vou passar essa vergonha na frente da família, dos filhos, dos amigos? Eu falei: não, mas eu vou tentar. Porque acho que esse processo, como diz o Fabiano, acho que até a Denise comentou também, ele não é difícil. Eu achei que era muito difícil mesmo, realmente. Eu passei o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, e foi indo. E os dias foram passando com a medicação, né, obviamente, com adesivo, né, com a pastilha. Isso. A pastilha ainda uma por dia ou duas, às vezes, tem dia que eu nem uso. Perfeito. E isso foi me ajudando, e agora faz 5 meses. Mas eu parei de fumar também, primeiro pela saúde, né? Acho que a gente tem que ter um motivo. Você tem que ter um objetivo. E esse objetivo foi a minha saúde, a viver um pouco mais, ter o prazer da família. Eu gosto de viajar muito, eu gosto de passear muito. Eu falei: não, daqui um dia eu não posso nem passear. Eu não posso andar de um avião que você sentir falta de ar. E o que vai ser minha velhice? Numa cama, com um cachorrinho lá com um bujãozinho de oxigênio? Eu falei: não vou parar. Aí falei: não vou continuar, vou parar. E aí, todo mês a gente conversa com a doutora, ela vem, explica para mim, dá mais uma força, e aí estamos caminhando. Então eu ainda falo o seguinte: eu não parei de fumar, eu estou num processo. Perfeito. Mas o importante é que você tenha alternativas, né? Eu acho que é o mais importante. O fumante, que nem bebida alcoólica, você continua tomando, porque uma coisa que eu acho legal, que foi a sacada que eu tive do fumar de castigo, eu não restringi as pessoas a deixarem de fazer nada, porque tudo é gatilho para o fumante. É o café, a bebida alcoólica, é o computador, é o carro, tudo é gatilho. Não tem como você evitar isso na sua vida. Então, vamos tirar o cigarro desse contexto. Então, essa foi a ideia, que as pessoas convivam com fumantes, bebam cerveja e chopp, o que tiver que
confraternizar com as pessoas. Na hora de fumar, quando está em processo ainda de redução, antes da cessação completa, use a técnica do castigo. E no momento que já tiver cessado, a pastilha é um grande alerta, é uma grande estratégia no momento, para quem não usa vareniclina, a pastilha de nicotina, junto com o adesivo, é um complemento importante que eu peço para o meu paciente ter por 1 ano, por perto, dentro da bolsa. Quando alguém oferecer um cigarro, que às vezes você volta a fumar em 2 razões, ou por ansiedade intensa, ou em momentos descontraídos, né? Tomando um aperitivo com as pessoas, é isso aí. Isso mesmo. Você tira a sua e fala, essa aqui é a minha, quer a minha? Oferece para o fumante. Então é isso. Muito bom, Cloacir. Então, acho que a tua vivência e dos outros, são fumantes todos que têm dependência, exatamente porque procuram auxílio. Então, esse é o universo de pessoas que eu trato e eu fico muito feliz de poder ajudá-las e saber que vocês podem parar de fumar. Cloacir, eu queria que você fizesse suas considerações finais, que aí eu vou falar com o Felipe e depois com a Jaqueline. Acho que, não sei se tem mais alguém, o pessoal me avisa se tem mais alguém. Queria que você... o recado que eu deixo aí pro pessoal, né, quem ouvir, olhar essa live, nossa, e realmente pode tentar, sim, consegue. Não é tudo isso, não é tão difícil igual o pessoal fala, não. Tem que ter um pouco de tem que fazer sua parte, um pouco de boa vontade, né? E aí a medicação, o tratamento, ela ajuda muito, acho que ajuda mais de 50%, 60%. Porque tira aquela vontade, aquela fissura, né? Sim. Que a gente às vezes não aguenta. E um detalhe, e a mulher continua fumando do meu lado, tá? Ela não parou. Isso aí, respeitar. Mas tudo bem, eu vou dar o tempo para ela. Isso aí, cada um tem seu tempo. Como eu tive meu tempo, é o tempo dela também, mas devagar eu vou fazer ela parar. Perfeito, isso mesmo. Muito bom, muito obrigada. Então agora Felipe, deu certo? Vamos ver se conta do cigarro eletrônico aí, porque você tem essa experiência para compartilhar com a gente. Pode se apresentar. Estão me ouvindo? Agora sim. Melhorou? Melhorou. Tá. Meu nome é Felipe, eu sou de São Paulo, tenho 28 anos, tá? Eu iniciei recentemente o tratamento com a doutora. Eu fumei cigarro convencional durante 13 anos, né? Eu comecei a fumar muito jovem. Eu fumava... Quando eu parei de fumar cigarro convencional, que era o cigarro, eu fumava um maço e meio por dia, né? E na verdade eu falei, vou parar de fumar cigarro convencional e vou fumar algo mais leve, que no caso eu fiz a transição do cigarro convencional e comecei a fumar cigarro eletrônico, né? Na cabeça de que isso seria uma ferramenta para que eu pudesse parar de fumar efetivamente, né? E, em resumo, né, o cigarro eletrônico, ele acabou virando um vício também, assim como o cigarro, né? Os mesmos sintomas de dependência que eu tenho no cigarro, eu senti com o cigarro eletrônico, e eu percebi que é até pior que o cigarro, porque o cigarro eletrônico você tem fácil acesso, né? É um negócio que você pode fumar o tempo todo, não necessariamente você precisa sair do local onde você está para acender, fumar um cigarro eletrônico. Principalmente trabalhando, né? Quando você trabalha, você tem que descer para o ambiente para fumar. No caso do cigarro eletrônico, eu podia fumar a qualquer momento, né? Isso foi se tornando um hábito, né? Onde toda hora eu estava fumando, praticamente eu passava o dia inteiro fumando cigarro eletrônico. E eu percebi que isso, na verdade, ia me afetar até mais que cigarro. Além do mais, eu gasto o dobro com cigarro eletrônico do que eu gasto com cigarro, né? E fazendo uma média, né, eu comecei a comprar cigarros eletrônicos com capacidade de 5.000 puxadas, né? Isso durava comigo 3 dias apenas, né? Então, comparado com o cigarro, né, que o cigarro na média você dá umas 10 puxadas, eu dava 200 tragadas, sei lá, umas por semana, por dia, né, eu comecei a dar 2.000 tragadas por semana. Então, isso começou a me afetar, e chegou um momento da minha vida que eu percebi, eu falei, isso está errado, né? É um momento também de um pensamento de você evitar essas coisas autodestrutivas, né? E perceber que isso acabou virando contra você, né? Você não parou de fumar, né? Na verdade, você só piorou e criou um outro vício, um vício até mais forte. Além de mais caro, né? Eu acredito que afeta muito mais, pois a quantidade que você fuma é bem maior do que até mesmo o cigarro. Então eu tomei essa iniciativa, fui incentivado para minha mulher também, né? Acho que a gente falou bastante de motivação, acho que são duas coisas, né? A gente tem que procurar se amar primeiro, né? Evitar qualquer coisa autodestrutiva, né? Porque essa é a sua maior motivação. Se você quer ter saúde, né? Você quer poder ver seu filho crescer, você quer ver
a sua família bem, você tem que pensar primeiro em você, né? E a partir do momento que você entende, né, que você se ama, né, de fato se ama, você tem que evitar esses hábitos, né? E qualquer outra motivação disso não existe maior do que a própria vida. E é claro, acho que tem que ser humilde, né, e parar para pensar e entender que isso é um problema e procurar ajuda, que foi o meu caso, né? Parar sozinho, para mim, eu já tentei, sempre foi muito difícil, né? Então eu tive que ter humildade, falar que ter essa motivação, né, e procurar ajuda, que foi o meu caso, né? Isso aí. Eu queria até fazer uma complementação. Com cigarro eletrônico, a gente não usa a técnica do castigo. Cigarro eletrônico é uma dependência química tão intensa que o Felipe mesmo colocou. Eles usam a qualquer momento, qualquer horário. Eu tenho pacientes, eu já tenho mais de 21 pacientes tratados. E o mais triste, a nicotina na urina é absurdamente elevada, é maior, e isso estou falando de garotos de 13, 14, 16 anos, 17, que nunca nem fumaram cigarro, tem nível de nicotina semelhante de quem fuma mais de 20 cigarros, né? E o do Felipe também deu, como de todos. Ninguém que fez teste de nicotina urinária, que eu faço, porque no cigarro convencional eu doso monóxido. No eletrônico não tem combustão, que o pessoal acha que é a grande vantagem. Mas tem outras coisas mais e a dependência à nicotina é terrível. Então a estratégia é diferente, precisa de muita medicação, o Felipe está em processo de, e depois a gente faz a substituição completa e a parada é plena. Porque realmente não tem nada que condicione, né, Felipe? Acordou, pôs na boca e vai o dia inteiro com a chupeta do diabo, né? Eu chamo de chupeta do diabo. E é o dia inteiro mesmo, né? É o dia inteiro. É um mecanismo, e eu até tenho um aqui, poder mostrar, né? Acho que a gente está falando disso. É isso aqui, senhores. Né? É isso aí. Isso aqui equivale a 5.000 puxadas. Isso né? aí. Que você tem livre acesso e eu posso fumar a hora que eu quiser. Né? Eu não preciso acender, eu não preciso necessariamente sair de um local. Isso aí. Vira um hábito intenso mesmo, para tudo, né? Exatamente. Você está fumando o tempo todo. Você nem percebe, eu nem percebo. Isso aí. Então, eu acho que o mais importante da mensagem, porque até tem países como a Inglaterra e a indústria está doida para liberar. Hoje, quando eu falo em indústria do cigarro eletrônico é a mesma coisa. No Brasil, a comercialização é proibida. As pessoas conseguem ter acesso, mas o comércio disso é ilegal, né? Mas você tem um monte de gente usando. E tem que continuar assim, porque se você liberar... Hoje, países como a Austrália, que liberou, está voltando atrás, porque a taxa de iniciação entre os adolescentes é um absurdo, é 15%, 20%. No Brasil, a gente tem 5% dos adolescentes que já usaram no último mês, por exemplo. Mas em país que é liberado, você tem até contrabando do produto. Você fala, não vai ter contrabando porque vai liberar. Mentira, tem contrabando porque o preço é menor, o produto tem mais nicotina do que o produto regulamentado. Então, isso é tudo uma ilusão, uma fantasia, um lero-lero. E a nossa política pública, diferente da Inglaterra, vocês estão aqui para provar que parar de fumar é possível. Não tem essa conversinha fiada, eu não consigo parar de fumar, vou substituir por algo, redução de danos. Isso é conversa da indústria, de querer que vocês substituam o produto e fiquem viciados e mantendo o negócio deles. Isso é negócio, é dinheiro. Então, estratégia séria em medicina é parar de fumar, cigarro convencional, eletrônico, o que for. Tem tratamento. E vocês estão aqui, vocês foram os convidados, por isso que foram convidados, para dizer que isso é possível. E é quase uma unanimidade em todos em dizer que é possível. Então o Felipe vai ser o próximo a conquistar essa liberdade, porque parar de consumir nicotina, de substância psicoativa, é uma liberdade. A autonomia que a pessoa precisa ter. E a sua próxima conquista vai ser essa, viu, Felipe? Muito obrigada. Queria que você deixasse a sua conclusão. A gente está no começando. Agradeço a sua participação, porque você está aqui para desmascarar essa mentira. Porque eles querem impor como realidade que isso é redução de danos, que é vantajoso. Eu não consigo parar de fumar. Quem que vai dizer que não consegue parar de fumar? Sou eu, Jaqueline, que vou dizer para o meu paciente, realmente eu não consegui fazer você parar de fumar? Ou é o paciente que vai tentar? Isso é um absurdo, gente. Então, conta aí o que é essa história de cigarro eletrônico no seu ponto de vista, Felipe. Faço das suas palavras as minhas também. Na verdade, eu acho que é estratégia mesmo para enfiar mais dinheiro no bolso, né, da indústria do tabagismo, né? Como começou a ter um decréscimo de fumantes. E, claro, fidelizar alguma porcentagem da população que ainda fuma, com um acréscimo de uma ferramenta como essa, com fácil acesso, com N sabores, que pode viciar, né, da mesma forma, que é mais caro e cria um vício de dependência, do qual eu faço o relato aqui. Então, é uma estratégia, de fato, assim, de aumentar o número de fumantes e cada vez mais aumentar o capital de giro da empresa tabagista, né? Então,
não se vão por esse lado, né? Isso é pura jogada de marketing. Na verdade, isso daí causa um vício mesmo. E eu sinto também dependência disso daqui, a mesma vontade que é de acordar e querer fumar o meu cigarro, vontade de sair do banheiro, qualquer momento do dia, a mesma coisa eu faço com cigarro eletrônico. Só que a desvantagem é que eu posso fazer isso a todo momento, a toda hora, né? São 24 horas fumando. Então, eu recomendo, senhores, para todo mundo que está nessa live também, é ter essa humildade, né? E procurar ajuda, né? Quando eu cheguei nesse momento da minha vida, eu falei, eu não consigo parar sozinho, eu estou realmente viciado nisso daqui, eu entendo que isso vai me fazer mal, e eu preciso de ajuda, e foi o que eu fiz. E evitar esses pensamentos autodestrutivos, né? Porque fumar é autodestrutivo, né? Se você está com esses pensamentos, você está ainda com hábitos e atitudes dessa forma, você tem que repensar sobre você mesmo, né? Você tem que se amar primeiro antes de tudo, né? Quando você tem essa visão, você cria motivação para tudo o resto, né? Que foi o que todos aqui se motivaram, né? Eu quero ter saúde, eu quero ver isso porque assim, eu preciso me amar primeiro. Então, meu recado a todos é esse, tá? E sim, claro, né? Não troque o cigarro por um cigarro eletrônico. É isso aí. Não Muito vai bom. adiantar nada, vai só piorar. Muito bom, Felipe. Muito obrigada. E agora a Jaqueline vai finalizar essa live aqui, Jaqueline. Não. Me achará. Conta a sua história, como é que está indo essa sua batalha, quais são as conquistas, os mitos e verdades sobre parar de fumar, sobre a sua perspectiva. Então, no meu caso, foi uma coisa repentina, porque eu fui a uma consulta de um cirurgião plástico e ele foi me perguntando se eu tinha algum problema, hipertensão, diabetes, etc. Eu falei, não, nada. Tabagista? Eu, sim. Aí ele falou, então, volta aqui quando você estiver sem fumar um cigarro há 15 dias. Aí a gente vai ter uma conversa. E eu levei um susto, porque não tinha me ocorrido que eu não era elegível para um procedimento nenhum estético. E com vários médicos em casa, todos eles disseram, olha, você não vai encontrar um bom profissional, um cirurgião plástico bom, que vá fazer uma cirurgia com você fumando. Porque 2 deles são dermatologistas. A cicatrização, você tem necrose, você tem uma dificuldade de cicatrização, enfim. E aí eu comecei a pesquisar, advogada, né? Fui pesquisar e marquei um pneumologista. E me dei conta de que eles sabem pouquíssimo sobre o tabagista. Surpreendentemente, os cardiologistas me pareceram mais preparados do que os pneumologistas. Mas eu queria fazer um check-up. E, graças a Deus, meu check-up está tudo em ordem. Não tenho nada, o pulmão está limpo. Não tenho enfisema, não tenho fibrose, não tenho DPOC. Mas sozinha, pensava, não vou conseguir. Mesmo pensamento de todos, não vou conseguir. E eu estou no meio, eu estou no caminho do meio. Eu não estava nem no cigarro eletrônico e nem no cigarro convencional. Eu fumava o cigarro saborizado, que é aquele que você aperta uma bolinha. Sim, e sai que tem uma gosto menta. de menta, etc. Então, se você me desse um cigarro normal, eu não fumava. Mas isso está até no STF, eles estão discutindo a proibição. Sim, né? faz 10 anos já. Não disso. Tem, desde 2015, eu acho que o STF está com essa questão para dirimir, porque esse também é um vício pediátrico, ele é o que antecede o cigarro, o VAP, o cigarro eletrônico. Então, eu estou no meio de vocês. Aí eu assisti, depois de ver muita coisa, de consultar médicos e ver o despreparo, eu assisti a entrevista da Leda Nagli com a doutora Jaqueline e vi eles dizendo que o cigarro é companhia, é consolo, e eu, na pandemia, perdi a mão do cigarro. Eu tinha um cinzeiro do lado da minha cama, então eu dormia fumando e acordava fumando. Pensei, não vou conseguir me livrar disso. Aí fizemos depois que eu vi a Leda Nagli parou, eu falei, eu vou conseguir. Marquei uma consulta com a doutora Jaqueline e eu tinha uma ansiedade muito grande. Primeiro, de não ter o Champix
que é a vareniclina, e tinha uma ansiedade com essa história de uma data para você parar de fumar, que estava me deixando mais ansiosa, ter uma data. E aí a doutora Jaqueline falou, olha, não, aí depois que eu assisti a entrevista, eu já me livrei de tudo, eu tirei o cigarro da casa, adotei o método do castigo espontaneamente, que tudo parte de uma deliberação interna. Não tem outra alternativa. Sim. É uma deliberação, você decide por si, não adianta ninguém te dizer que vai fazer mal, ou aqueles advertisements que vem no maço, de causa câncer, nada disso E fui estudar adição, fui estudar muita coisa. E aí, marcamos uma consulta, ela falou, não, você vai poder fumar. Mas eu já estava praticando o castigo, que eu achei sensacional, porque se você tirar a circunstância do cigarro, sobrar você o cigarro em um lugar horroroso, porque eu arrumei um lugar horroroso para fumar. Então, eu ficava, o cigarro, a parede, aí eu consegui reduzir para 3 cigarros. Eu já não sabia quantos cigarros eu fumava, porque eu comprava 10 de uma vez. E sempre com a bolinha, né? Então, quando eu já estava no terceiro, em 3, 4 cigarros, falei, doutora Jaqueline, como é que é isso? Ela falou, não, você pode fumar, estou te liberando para fumar, não precisa ficar tão ansiosa. E ela falou, eu também estava ansiosa porque não achava o Champix, consegui a receita de um médico americano, mas não precisei importar, está comigo a receita, mas eu sou a que deixou de fumar mais recente aqui. Eu parei no dia 20, a gente fez a primeira consulta, começamos o tratamento no dia 15, no dia 20, eu vi uma janela, eu amanheci sem vontade de fumar. E vamos ver até onde vai. Porque eu já estava com muito pouco, eram 3, 4 cigarros. Agora você está com adesivo e pastilha, né? Complementando, isso, né? Estamos com adesivo e pastilha. A vontade de fumar permanece. Sim. E o maior medo são as recaídas. O cigarro ficou lá, tá tudo lá, canto de fumar, eu nunca mais voltei lá. E é isso. Eu não me considero, na maior humildade, eu vivo como os alcoólatras, eu falo, menos um dia sem cigarro. Isso, na humildade. Muito bom. Então, Jaqueline, isso é um processo, você vai ganhar confiança, como os outros aqui, na medida que os dias passam, vocês têm recursos terapêuticos para usar quando vem a lembrança de fumar. Lembrando que aqui ninguém, como vocês estão medicados, os medicamentos que a gente dá por boca, complementados, diminui a fissura. Vocês têm lembrança de fumar, mas é algo que você pode virar a cara, virar o rosto, beber um gole de água, dar conta daquilo e a hora que a vontade aperta, usar o recurso da nicotina terapêutica. Então, assim, existem estratégias para as pessoas vencerem e acho que a principal mensagem que acho que a gente até tem que finalizar a live já, é dizer que, assim, parar de fumar é possível, mas existe técnica e tratamento adequado que faz com que as pessoas consigam parar de fumar. A sociedade médica como um todo precisa, e o mundo até. Isso não é essa dificuldade que você viu, não é do Brasil, não, é do mundo. Eu acabei de vir agora de fora do exterior. As taxas de sucesso no mundo são baixas. Nós aqui somos um oásis. Então, a minha missão junto aqui à nossa instituição é difundir essa técnica, essa maneira, essa estratégia farmacológica. O nosso grupo, eu tenho minhas assistentes, minhas alunas de pós-graduação. Nosso objetivo é que a gente ensine o mundo a parar de fumar. Eu tenho essa missão. E a técnica do castigo não custa nada. Se a pessoa não está fazendo nada, fume de castigo, já está reduzindo o consumo, se preparando. Como você veio preparada usando a técnica do castigo. Reduziu importantemente o consumo, economiza etapas, depois fica mais fácil para você começar o processo de cessação, já que a sua dependência está restrita à parte química, só que a comportamental já foi embora. Então, assim, essa é a grande missão,
Quem não tiver nada para fazer, nenhum recurso aqui procurar, comece a fumar de castigo. E depois vai num maço de cigarro no 0800, procure tratamento e converse com os médicos sobre isso. Apresente essa live, logo, logo vai estar no Instagram, em todo quanto é lugar. Desmistificar esse conceito que de parar de fumar é impossível, que tem que trocar para cigarro eletrônico, que nem a Inglaterra. Isso é um tiro no pé, uma bobageira. Eles que vêm aprender com a gente como é que faz parar de fumar. Então, pessoal, meu grande abraço, meu muito obrigado por vocês estarem aqui. Obrigada a doutora, né? Com certeza. Uma gratidão muito grande. É isso aí, Eu gente. também. Obrigado, doutora. Um beijão para todos e o pessoal do Encore. Parabéns para nós, obrigada, doutora. E o Nós pessoal do agradecemos. Encore aqui, a técnica, o pessoal que fez a live acontecer, a Verônica, meu amigo Ricardo, todo mundo aqui. Muito obrigada ao Encore por essa oportunidade e essa instituição maravilhosa que sempre abre as portas para mim, para eu poder difundir minha missão de fazer todo mundo parar de fumar. É isso aí. Um beijão. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Sucesso. Sucesso, tchau, tchau.